quer fazer um desafio aqui, fazer um duelo histórico de duas equipes importantes. A gente vai poder comparar jogadores e tal, naquela linha dos melhores de todos os tempos e tal. E esse primeiro duelo, eu vou pedir para o Jefferson colocar aqui na nossa tela, vai opor aí o Atlético de 2001 contra o Atlético de 2004. Vocês vão me dizer, com calma, isso aqui você já está ansioso aí para falar, qual time foi melhor. Qual time que ganhou, a gente já sabe, isso é evidente. O Atlético de 2001 foi o campeão brasileiro. Agora, há muita gente que diz que o Atlético de 2004 jogava um futebol melhor. O Jefferson até pode passar para a próxima tela. A gente tem aí as escalações, vocês vão poder lembrar um pouco. 2001, Flávio, Gustavo, Ney, Rogério Correia, Alessandro, Cocito, Adriano, Souza como reserva, né, entrando. Kleberson, Fabiano, Alex Mineiro, Kleber e o técnico Geninho. E de 2004, Diego, Marinho, Rogério Correia, Marcão, Fernandinho, Alan Bahia, Fabiano, Jadson, Ivan, Washington, Dagoberto, depois Denis Marques e Levir Coupe. Ficaria bem melhor na voz do Carneiro, mas eu corri aqui para vocês lembrarem um pouco. Qual dos dois, qual time era melhor? Atlético de 2001 ou de 2004? Já se resolve isso. Enquanto o time de 2001 foi o responsável pela maior alegria que a torcida do Atlético teve em toda a história do clube, o time de 2004 foi o responsável pela maior frustração que a torcida do Atlético teve de perder o bicampeonato naquele jogo de Erechim. Não tem comparação. Nenhum jogador do time de 2004 jogaria no time de 2001. Ninguém. Nem Fernandinho, mas ninguém. Nem Aí, Fernandinho, nem Jadson, nem Dagoberto, nem o Washington, o coração valente, Marcou que foi o artilheiro do gols, campeonato. né? Não seria. Carneiro, venha. O time de 2004, o goleiro era muito baixinho. Fraquinho. Mão de... como é que é? Mão de pau, dizem. Mão de alface. Exatamente. A zaga era muito falha. A zaga. Não tinha. Viu, E amarelou em Erechim. Vai mostrar as campanhas aí também. Amarelou em Erechim a zaga. Esse Marinho dava pena dele. O time de 2004 teve algumas revelações muito interessantes. O Jadson, o Fernandinho e o Dagoberto. Mas eram muito jovens. O Washington fez uma campanha maravilhosa, só que foi um fracasso. No jogo na hora do Vasco, de decidir. Em São Januário, ele perdeu 2 gols na cara do goleiro do Vasco. Quer dizer, o cara, como perdeu a Libertadores da América para o Fluminense dentro do Maracanã. Então é um jogador que não se completava. Agora, se comparar o Alex Mineiro e o Kleber, eles estavam voando. Cada um parece que fez 18 gols. Não, claro. tá aqui, 17 gols 17 gols cada um. Então, o Mafuz tem toda a razão. E o conjunto, né? O conjunto de 2001. Por que que o Fernandinho... Primeiro que era um menino. Ele não jogaria porque houve um casamento Cocito, Kleberson e Adriano, tanto que o Souza, que era um jogador de categoria em 2001, era a reserva, né? E agora, o Atlético de 2001... quase um 12º jogador ali, né? Era um time muito coeso, o Geninho foi muito feliz, porque o Mário Sérgio montou o time, mas não sustentou o time, foi substituído durante a competição. Então, realmente, um foi o campeão brasileiro, com grandes jogadores, né? E o outro, 2004, foi uma frustração absurda. O Atlético perdeu para ele mesmo. Ganhava de 3-0 do Grêmio em Erechim, tomou 3 gols, um absurdo, esse baixinho goleiro. Em 10 minutos. Não alcançava a bola, né? E foi um... Com o Grêmio rebaixado, E depois, aí ganhou, deu uma goleada no São Caetano. No São Caetano, na Baixada. 5-2. Aí perde pro Vasco. O Vasco, aquele Eurico Miranda, fazendo um monte de truculência para prejudicar o Atlético, inclusive bloqueando os ônibus da torcida na Avenida Brasil para não chegar ao estádio de São Januário. E, enfim, foi frustrante mesmo. O Mafuz tem toda a razão. Foi lamentável. Sim, eu identifico na torcida, assim, Claro, a frustração é enorme, não tenha dúvida, mas é que a campanha também foi muito expressiva, né? Ganhou aí 25 vezes, marcou quase 100 gols, então há essa ideia de que apresentava um futebol mais bonito. Não tem perdão, Havia um não tem técnico perdão. no futebol paranaense chamado Adão Plínio da Silva. Era o famoso Nego Adão. Foi técnico do Curitiba, do Atlético, do Água Verde, do Primavera. Ele tinha uma muito boa. O time era bom? Era bom. E campeonou? Não campeonou. Não campeonou, passe mais tarde. Bom, é isso. Acho que, como vocês sabem, o tempo passa voando aqui com essas duas
Vocês preferem se chamar de lendas, ícones? Não sou nada. Disso? Não. Então vou passar dispensado aqui para Nós somos simples mortais. Então. É. Carneiro, Neto, Augusto Mafuz, obrigado mais uma vez aí pela participação. E voltamos na semana que vem. Obrigado por você que nos acompanhou. Acesse lá www.12esportes.com.br. Tem coluna do Mafuz quase todo dia, tem coluna do Carneiro também, 2 vezes por semana. Então, para quem gosta dos dois, também pode ler a dupla no 12 Esportes e toda semana a gente reúne os dois aqui para tratar do futebol paranaense. Obrigado e até a próxima.